médica, fala galera de todo o Brasil. Somos o Fala Médico Podcast, um projeto de extensão da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, a FASE, e estamos aqui hoje no estúdio Casa Una Anima Hub. Meu nome é Maria Eduarda, sou acadêmica de medicina e hoje eu tô aqui com a Vitória. E pra gente falar da rotina de ginecologia e obstetrícia, nós trouxemos a doutora Gabriela Peixoto. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela é ginecologista e obstetra pela Santa Casa de Belo Horizonte. É pós-graduada em sexualidade humana. Faz parte do corpo clínico da maternidade Hilda Brandão. É docente na FASE e faz parte do corpo clínico da Serderma. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, meninas. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Gabi, pra gente começar, quem é a Gabriela além da medicina? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente não costuma responder, né? Eu não sei vocês, mas ao longo da faculdade, depois residência, a gente vai se vendo muito só a medicina. E eu até, no final da minha residência, entrei numa crise existencial de quem era eu além da medicina. Porque eu acho que é uma coisa que toma muito tempo e a gente acaba ficando assim, o que a gente é além disso? Mas hoje em dia eu consigo responder isso melhor. Eu acho que, além da medicina, eu sou filha, né? Sou namorada, sou amiga, gosto de passar meu tempo livre com os meus amigos, com o meu namorado, amo a minha família, valorizo demais tempo de qualidade em família. E ano passado eu descobri um hobby, porque eu também entrei nessa crise. Eu não tenho um hobby, o que eu gosto de fazer além da medicina? E aí eu comecei a jogar beach tennis. E no próprio beach tennis também eu lesionei, depois eu comecei a ter que correr atrás de lesão. A gente acompanhou. Não foi fácil. Nossa, eu tenho tudo a agradecer a fisioterapia, porque foi tudo na minha vida. Me livrei de uma cirurgia e voltei a ler também. Então eu acho que eu fui retomando coisas que eu gostava que eu acabei deixando esquecido por causa Eu adoro suas dicas de leitura. Obrigada. Não, e a gente, assim, você falando da residência, nós, sétimo período, eu já tenho essa crise existencial, é quase todo dia. Não tem um dia que a gente não pensa assim, né? Como que a gente faz pra sobreviver à medicina e não ser só mais um, né? Se deixar levar por isso. A medicina, ela faz parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida, né? Exatamente. Isso é muito difícil, a gente precisa saber separar. Muito difícil. E como que começou sua trajetória na medicina, Gabi? Eu falo que eu não fui aquela pessoa que desde criança sonhava em ser médica. Não foi um grande sonho, mas foi uma coisa que eu fui descobrindo que eu queria ser médica. Antes eu pensava em ser engenheira, eu tinha muita convicção que ia ser engenheira, porque eu amava matemática. Eu fico vendo, minha sogra brinca que eu sou aqueles pequenos gênios do Caldeirão do Hulk, porque eu brincava com meu pai de falar números grandes e fazer conta de cabeça. Então eu achava que por gostar muito de matemática eu tinha que ser engenheiro. Mas depois eu descobri que isso era só um hobby e ficou por isso mesmo. Amo matemática, mas não sirvo para ser engenheiro. Quando eu penso ter que ir para obras, aquela confusão, sujeira, não parece comigo. E aí depois eu descobri que eu tinha medo de ser médica, eu tinha medo de frustrar, medo de não passar no vestibular, medo de também encontrar com cadáver, era um pânico. E aí, eu sou muito grata ao meu professor de anatomia, que no dia que ele levou a gente no laboratório, ele falou, olha, esse é o primeiro paciente de vocês. E é o que tá doando literalmente a vida por vocês, vai respeitar vocês. Então, aprenda com ele. Ele deu a vida para servir. E aí eu fui quebrando os meus paradigmas e fui vendo que a medicina era legal. Mas não foi um sonho. E essa virada de chave da engenharia para medicina, antes de entrar na faculdade, foi quando? No meio do terceiro ano. No meio do terceiro ano, naquele ápice da confusão. Foi no terceiro ano de ensino médio. Que acho que até um pouco antes de escrever para a prova eu ainda pensava. Acho que eu tinha muito medo de não passar. E saúde da mulher? Você sempre quis saúde da mulher ou quando que bateu essa virada de chave? Aí sim eu acho que foi um encontro. Eu acho que saúde da mulher veio como... Todo mundo brinca assim, eu tenho vocação para isso, eu não tenho. Foi um encontro mesmo. Foi meu primeiro ambulatório na faculdade, ali por volta do 5º período. E eu gostei demais, achei que era empolgação de quem nunca tinha encostado no paciente, mas depois eu fui vendo que eu não conseguia gostar de outras coisas. Eu tentava me abrir, mas eu ia excluindo. Por exemplo, oftalmo, eu tenho horror de olho, não me pede pra ver se tem uma sujeira no seu olho, que eu não quero saber se tem. E clínica médica, eu tinha horror dessas doenças que não vai ter meio, início e fim, então não gosto. E aí eu fui vendo que GO realmente era um caminho. E eu tenho, assim, uma história interessante, é que meus pais, eles são católicos, e um padre amigo dos meus pais, ele ficou uns 8 anos sem me ver. E o dia que ele me viu, ele virou pra mim e pra minha mãe e falou assim, eu te vejo trazendo muita vida ao mundo. E eu te vejo trazendo muita vida ao mundo num grande hospital azul.
E eu não sei se vocês sabem, mas a Santa Casa tem 13 andares e é inteira azul. Então, eu fiquei muito focada em passar num determinado hospital de Belo Horizonte, que era rosa, que eu não passei. E na prova da Santa Casa eu fui muito melhor. E no dia que eu fui entrar lá como residente, eu olhei pra cima e falei, realmente é aqui. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei lidar com cuidar de homens. Eu não sei. Gente, eu atendi um homem nos últimos 5 anos, Homens, depois da residência. E eu tava tipo assim, o que eu vou perguntar? Não posso nem perguntar qual que é a data da última menstruação. Pânico. Eles não menstruam? Não. Como assim? Quando é pra ser, né? Você vê o padre falando... Não tem jeito, o destino é um negócio... Não acho que eu faria outra coisa. Eu sou muito feliz no que eu faço. E em relação a... Você falou dessa trajetória, né, de se encontrar em relação à saúde da mulher, mas dificuldade, até tanto nessa questão da faculdade em si, medicina no geral, e em relação à saúde da mulher. O que você achou, assim, de obstáculo, dificuldade? Eu acho que o que mais acontece, e vocês vão vendo que isso todo mundo faz com vocês ao longo do caminho, é que todo mundo na hora de vender seu peixe, muitas vezes vira e fala pra vocês, faço não. Essa especialidade aqui já tem gente demais, essa especialidade aqui não tem qualidade de vida, essa especialidade... Ninguém vende sua profissão assim, nossa, eu amo o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço e eu sou muito feliz no que eu faço. Geralmente todo mundo traz primeiro os defeitos, eu acho que isso é pra qualquer profissão que as pessoas exercem. E eu acho que a maior dificuldade na GO hoje em dia é uma área que tem muito processo, isso a gente não pode negar. É uma área que tem uma carga horária que, se você não souber fazer, vai ficar extenuante. E é uma área que, assim, não... Por exemplo, se você perguntar pra pessoa, você vai pagar uma consulta com um dermatologista ou com GO? Muitas vezes a pessoa vai querer ir no GO no pronto atendimento ou no plano de saúde. Então a gente acaba ficando um pouco no segundo plano. Isso a gente escuta muito isso, né? A questão da rotina, a rotina de ginecologista. Acho que é por isso que a gente quis trazer esse tema hoje. Porque é o que a gente mais escuta como acadêmico. Não, mas GO, você não tem qualidade de vida nenhuma. Escuta isso demais, né? Muito. Acho que na faculdade inteira eu ouvi, você vai viver de plantão, você não vai ter tempo de fazer nada, você não vai ter mais nenhum final de semana, né? Nem não tem hora pra nascer. Mas a GO é um universo dentro da medicina. A gente tem várias subespecialidades e cada um faz sua rotina do jeito que quiser. Então, se você quiser viver de plantão, eu tenho amigas que formaram comigo, que gostam demais de dar plantão e basicamente a vida delas é mais dar plantão. Agora, eu não gosto, então minha vida é mais ambulatorial. E tem amiga minha que ama um bloco cirúrgico. Então, isso é a versatilidade da especialidade. É exatamente isso que a gente ia falar também, né? Porque quando a gente pensa em GO, você pensa, obviamente, ginecologia e obstetrícia. Então, tem aquele profissional que escolhe mais a questão de parto, de assistência, né, e tudo mais. E aquela que gosta da rotina do dia a dia, ambulatório. E como que você se vê nisso? Como que é a sua rotina em relação a isso tudo? Eu dou plantão, dou pouco, mas ainda dou lá na Santa Casa. Eu dou 2 plantões noturnos no mês, o que eu considero ok, né? Se pensar, eu vou passar 28 noites no mês na minha casa e 2 fora. Então, eu acho muito tranquilo. E no meio da semana, eu preferi dar plantão de 6 horas, porque eu acho que 12 no meio da semana é bem cansativo. Porque são os dias que tem mais cesárea programada, então acaba que é um plantão mais cheio. E no resto eu faço ambulatório, porque é o que eu gosto mais. Eu não gosto de bloco cirúrgico, eu não gosto de cirurgia. Eu descobri na residência que eu não gostava. A gente tem que sobreviver. Você sobrevive o R2, R3 tem muita cirurgia ginecológica. Depois que você sobrevive isso, você escolhe. Assim. É o bom da versatilidade que você falou. Você pode escolher. Você gosta mais do ambulatório, você vai ficar mais no ambulatório. E tem público para todas essas especializações, né? Tanto para quem vai precisar de bloco cirúrgico, vai ter muito paciente pro bloco cirúrgico, vai ter muito paciente pro ambulatório, não é isso? E, igual, tem um R+, meu, que ele fez ultrassom. Ele, esses dias, falou, você não pode me ajudar com uma paciente, porque eu não atendo mais consultório. Então, a vida dele, ele fez GO, mas agora é ultrassom. Então, a vida foi para outro caminho. Na ultrassom é outro mundo dentro da GO, né? Outro mundo dentro da GO. E quais são as principais condições de saúde, assim, da mulher que você atende em ambulatório? Eu acho que eu acabei ficando um pouco enviesada, assim, o que vem até mim mais. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito com contracepção.
foi uma coisa que foi acontecendo, mas que eu acho muito legal, porque a gente consegue dar oportunidade para aquelas meninas com a contracepção. Além disso, consulta de rotina, né, que anualmente as pessoas acabam indo ao ginecologista fazer consulta de rotina. Algumas coisas, queixas como corrimento, então isso que é mais frequente, menopausa também. Menopausa tem muito, né? Menopausa com 25 anos. Oi, tudo bem? Eu sou a paciente, tô brincando. E como que você aborda, então, essa questão, né, que você falou de trazer, por exemplo, mais oportunidade para as meninas? Como que fica isso no seu dia a dia? Como que você aborda tudo isso? Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 55% das gestações no Brasil são não planejadas. Isso é um dado muito impactante. E a cada 7 gestantes, uma é adolescente. Então, quando a gente vai pensar nisso, eu acho que uma gestação não planejada numa adolescente pode acabar roubando o sonho. Porque às vezes aquela menina que tinha vontade de fazer um intercâmbio, tinha vontade de fazer uma faculdade, ou então trabalhar, fazer um estágio em alguma área, pode ser roubada disso, porque agora ela vai ter que lidar com uma criança em casa. Então, uma gestação não planejada, ela pode sim roubar sonhos. E eu acho que essa que é a maior dificuldade, a gente explicar para os pais que falar sobre contracepção, educar, não é estimular. Não é porque você tá falando sobre pílulas, tá falando sobre DIU, enfim, que seja, que você tá falando para aquela menina, pode transar. Não é isso, você só tá dando segurança caso ela tome essa decisão. Porque você impedindo ou não, ela pode tomar essa decisão. E isso também não só em relação à sua paciente, mas ao futuro bebê também, né? Quando a pessoa decide se quer engravidar e quando quer engravidar, vai impactar não só na vida dela, mas também na futura vida que ela traria, né? Com certeza. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, que um dia eu vi no consultório foi o pai comprou o DIU e levou a menina. E falou, olha, eu quero que ela ponha um DIU. Então, assim, às vezes a gente vê tanto que a figura masculina que vai ser mais difícil, que não vai colaborar tanto, mas aquele pai levou e, assim, todo mundo no dia, minha secretária ficou encantada. Falou assim, achei muito legal a atitude dele, porque eu acho que talvez o meu pai não faria o mesmo. Pois é, sobre isso, me bateu uma curiosidade agora que a gente tá falando desse pai. É comum você ver homens acompanhando, se interessando em saber da questão da saúde sexual da mulher? É comum você ver esses homens? Mais ou menos. Tem consultas que os homens acompanham, mas nem sempre. Por exemplo, você não vai ver muito um homem indo com a mulher para decidir método contraceptivo. Por mais que isso vai impactar a vida dele também, de uma certa forma. Mas na maioria das vezes você vai ver a mulher indo sozinha. Até mesmo, por exemplo, para planejar uma gestação, para investigar por que a pessoa não engravidou, tem vezes que a mulher vai sozinha. E a gente fala sempre, infertilidade é do casal, não é só da mulher. É sempre a mulher que procura primeiro, né? Exatamente. Quase sempre. E sobre essa questão, esses dados que você trouxe pra gente, isso é muito importante, essa questão da gestação. Porque muito se fala sobre o conhecimento ser poder, né? O conhecimento, se conhecer, é muito importante pra mulher. E trazendo um fato aí do BBB, atualizações de fofocas do BBB, a questão da Bia, não sei se você acompanhou, se você chegou a ver, dela falando sobre o absorvente íntimo, o OB. Uhum. E é muito comum você ver meninas chegando, por exemplo, muito novinhas, sem saber usar um absorvente, sem saber se aquilo vai romper o ímã ou não. Isso é uma dúvida frequente em consultório? Acontece. Não só em consultório, às vezes em rede social, porque a pessoa sente que está um pouco mais escondida. Talvez ela não consiga falar frente a frente, mas na hora que está ali por trás da tela, ela tenha mais facilidade de perguntar sobre isso. E virgindade é o que eu sempre explico, é um conceito. Se pra você a possibilidade de romper o ímã é perder a virgindade, então talvez é melhor você não usar nada que manipule. Agora, se pra você virgindade é ter uma penetração, então não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, já coloquei DIU numa menina que nunca tinha tido relação. Pra ela foi tranquilo. É irmã de uma conhecida minha, eu dei o espéculo pra ela, falei, dia que você conseguir passar, você volta. Ela mesma introduziu, abriu, colocou o DIU, que ela ia ter um intercâmbio em outro país e ela queria ter aquela segurança. Ela falou, eu não sei se minha primeira vez vai ser em outro país, e se for, eu quero estar segura. Uma excelente escolha dela, né? Ter essa consciência, essa importância do conhecimento. Ela tinha um conhecimento e ela fez a escolha consciente pra ela. Exato. Isso que você estava falando também em relação a saúde da mulher em si, no geral. A gente observa alguma relação, por exemplo, alimentação, estilo de vida, como que isso impacta na ginecologia?
impacta de diversas formas, né? Porque, por exemplo, uma candidíase de repetição. Às vezes a pessoa está ingerindo altos teores de açúcar e por causa disso ela não está melhorando aquela candidíase de repetição. Ou então a síndrome do ovário policístico. A gente sabe, o tratamento é dieta, atividade física. O anticoncepcional eu brinco que é uma maquiagem. Ele vai maquiar o problema, mas ele não está resolvendo lá. Então, estilo de vida faz muita diferença. Às vezes, com essas modificações de estilo de vida, a pessoa volta a menstruar, ela volta a ovular. Outro exemplo também, endometriose. Às vezes, uma dieta menos inflamatória, a pessoa para de ter tanta crise que ela estava tendo de dor. Então, eu acho que, como qualquer outra área, estilo de vida está diretamente relacionado com a ginecologia também. A gente vê que as pessoas estão se conscientizando mais disso esses dias. Chega a ser quase um tabu, né, isso? Porque a gente acha muitas vezes que a saúde está relacionada, alguns pacientes acham isso também, né, só remédio, ou, por exemplo, saúde da mulher, ginecologia. Muitas das vezes a gente não linka as coisas, né? Realmente a alimentação, o estilo de vida saudável vai impactar em tudo. E para quem se interessa pela ginecologia obstetrícia, assim, como profissional, o que você acha que é importante na hora desse atendimento? Eu acho que, como qualquer outra área, você tem que ter empatia, você tem que saber se colocar no lugar do outro, você tem que saber ser um bom ouvinte, porque essa mulher vai precisar, às vezes, de entrar na sua sala e só conversar. Às vezes, tudo que ela quer é ter um tempo ali para falar, sair um pouco da casa. Acho que tem que ter sensibilidade também. E eu acho importante ser uma pessoa, assim, você ser um pouco ágil. Porque, por exemplo, obstetra, se você ficar muito mole, o menino vai nascer. Com se apesar, ele vai nascer. Então, se você fica muito devagar, o menino vai nascer do nada por aí. Então, eu acho que uma certa agilidade você tem que ter. E a gente vê muito mitos, inverdades, a gente vê tabus muito grandes na ginecologia. Então, essa é a importância dessa abordagem empática e sensível, né? Sim. Com certeza. Inclusive, sobre isso, quais são os mitos, assim, que você mais tem contato? Algum que você queira falar sobre, que você quer aproveitar? SOP, que o número de diagnóstico de SOP é assim, todo dia tem que pregar a palavra e explicar, olha, eu acho que você não tem SOP, porque mãe chega com menina de 13 anos reclamando que a menina não menstrua todo mês. E aí, pra você explicar que eu gosto de fazer uma analogia assim, eu falo, sua filha, ela começou a andar e saiu correndo? Aí elas viram e falam, não, ela engatinhou, depois ela andou. Mesma coisa é o cérebro dela aprendendo a menstruar, ele não vai acertar todo mês. Então, às vezes as pessoas cobram muito do coitado do útero e do ovário, sendo que vai ser irregular nesse início. Então, assim, sob o diagnóstico de SOP, a gente tem que desmistificar demais. Além disso, as pessoas às vezes acham que não menstruar, sendo que a gente cortou a menstruação, é diferente não menstruar porque não está vindo, mas não menstruar porque a gente cortou, que às vezes a pessoa pode estar ficando suja, o sangue está indo para a cabeça. As mulheres às vezes acham também que no pós-parto que tem que ficar sem lavar cabelo, até hoje isso acontece, a gente pensa, não, muito fora da realidade, não é. Ou então tem gente que acha que o DIU pode sair andando lá dentro do útero, e eu sempre explico, é igual um balão vazio, o útero vai abraçar o DIU, ele não vai ficar lá nadando, flutuando dentro do útero. E a questão dos métodos contraceptivos também, muitas pessoas não têm essa questão do como eles são indicados, o que são contraindicados. Então, para os nossos ouvintes aí hoje, vamos trazer aí os principais métodos contraceptivos, quais são as indicações e contraindicações dos principais, assim. Vamos lá, na pílula, a gente tem que lembrar que contraindicações importantes, se ela tiver estrogênio, são pessoas que têm enxaqueca com aura, ou seja, alteração da visão ou algum outro sintoma neurológico causado pela dor de cabeça, quem já teve trombose, quem tem mais de 35 anos e fuma. Pro DIU, a gente não pode colocar o DIU só se a pessoa tiver uma malformação dentro do útero ou se ela tiver em vigência de alguma infecção. Aí a gente não pode colocar. E o DIU pode ser usado como contracepção de emergência também, né? Pode, isso é uma coisa que às vezes não é tão falada, mas eu já coloquei DIU como contracepção de emergência. Eu achei a pessoa tinha esse conhecimento, eu achei incrível, porque em vez dela comprar uma pílula do dia seguinte, ela preferiu colocar um DIU. E então, assim, um DIU de cobre pode ser usado como contracepção de emergência, é muito melhor do que usar uma pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte vai fazer efeito ali, mas não vai dar uma contracepção a longo prazo. E o Implanon? O Implanon, ele não tem as contraindicações do estrogênio, porque ele é só progesterona. Ele é muito indicado, por exemplo, para aquelas meninas que têm muito sintoma de TPM,
porque ele vai cortar a ovulação, então ele vai dar essa melhora dos sintomas de TPM. E o único, assim, efeito colateral que às vezes leva as meninas a abandonarem ele é o escape. Então, a usuária do Implanon, ela tem que estar ciente que o escape pode estar presente, que mesmo assim ele está funcionando. E ele é muito bom para aquelas meninas, por exemplo, que eu brinco que é a paciente São Tomé, só vendo para quê? Crer, né? Então, põe a mão ali e vê que está funcionando. Mas aí, quando ele vence, ele continua ali, né? Aí tem que lembrar. Eu já tirei um Implanon de 15 anos, gente. A menina ficou 15 anos. Eu acho que não tem muito tempo, né? Eu acho que eu vi isso. Tem, que ela tá grávida, acho que ela ganhou um neném. Ela engravidou um pouco depois. Mas acho que ela ficou com ele... Ela tirou, assim, meados de julho, agosto e ficou 15 anos com ele. Gente, eu achava que Implanon era coisa nova, tipo assim... Não, é evolução antigo. Da medicina, 5 anos atrás. Ele é um método mais antigo. Muita gente acha que não, mas ele é um método bem antigo. Teve um boom, E quando né, as pessoas confundem ele com o chip da beleza, eu falo que tem uma crise convulsiva, assim. Aproveita pra explicar, então, gente, qual que é a diferença? O chip da beleza... Total, né? O Implanon é certificado pela Anvisa, é um método contraceptivo, a gente sabe o que tá ali, tá há mais de 15 anos no mercado. E o chip da beleza é um manipulado que as pessoas põem em forma de chip, que não dá pra tirar, tanto o Implanon, depois você tira o tubinho, o chip da beleza você colocou, você não consegue tirar. E faz uma mistura de hormônios que não tem estudo ainda, então a gente não sabe o que vai ser o futuro. Talvez daqui a uns anos a gente vai estar nessa mesma mesa discutindo e falando que sim, é uma revolução, mas enquanto não tem estudos, tem uma frase de uma chefe minha que eu adoro e admiro muito, ela fala, eu não faço meus pacientes de cobaia, e eu concordo com ela. Trabalhamos com medicina baseada em evidências Isso aqui. Aí, saudades do Marcos. E a polêmica injeção? Qual você fala? A mensal? Contraceptiva. A mensal tem... Tem a mensal e a trimestral. Né? A mensal tem estrogênio e progesterona e a trimestral é só progesterona. Então, para os pacientes que não podem usar estrogênio, a gente tem injeção de 3 em 3 meses. Ela é polêmica de 3 em 3 meses porque ela dá muito escape, você não consegue tirar do corpo da paciente e ela é o único contraceptivo que realmente pode causar ganho de peso. Então, mas é aquela coisa que eu sempre falo com todos os pacientes. Se você engordou 15 quilos, o problema não tá na injeção, tá em quem tá recebendo a injeção. Então, às vezes a gente pega as coisas de apoio, assim, coloca a desculpa no contraceptivo e não olha pra si mesmo e não vê o que você tá fazendo de errado. Eu sei bem, eu jogava a culpa no hipotireoidismo desde pequenininha. Tô engordando, é o hipotireoidismo. A pizza, ela comendo todos os finais de semana. Eu comendo a pizza, não, com certeza é a minha tireoide. O problema Mas a da gente disfunção tem da tireoide. esse costume, né? A gente responsabiliza outras coisas ao invés de olhar pra si mesmo e ver onde tá o erro. Só lembrando, galera, que pra falar de proteção temos que falar de camisinha também, né? Por favor, né? Apesar de a gente ter muitos métodos eficazes, hoje em dia a gente não pode esquecer que preservativo é a única coisa que protege contra infecção sexualmente transmissível. E tá tendo um boom de casos de sífilis, tá voltando com tudo. Porque as pessoas hoje em dia estão pensando, tem PrEP, tem várias coisas. PrEP é profilaxia pré-exposição, né, para HIV. Então, às vezes a pessoa toma a PrEP, mas esquece que existem várias outras infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, então tá tudo aí em alta. Sim. E em relação a essas também, principalmente, né? Quais são os sinais de alerta que as mulheres devem ficar atentas em relação a problemas ginecológicos? Acho que o que tem que ficar de alerta, por exemplo, você começou a ter um corrimento diferente, que tá com cheiro forte, tá com coceira, ou apareceu uma ferida que desapareceu, ou então apareceu várias feridinhas dolorosas, tudo que fugiu do caminho, do comum ali na região, eu acho que deve servir de alerta para você procurar um profissional de saúde e ser examinado. Com certeza. E qual que é essa importância de exames ginecológicos regulares? Eu acho que a importância, primeiro, que a gente tem os exames do Ministério da Saúde, que eles devem ser feitos regularmente como uma prevenção aos cânceres, mas também porque naquela consulta, às vezes a gente pode achar uma coisa que a pessoa estava achando que era normal durante um ano e ali é a nossa janela de oportunidade de olhar a paciente como um todo e ver que tem alguma anormalidade. Ou então só falar para ela, tá tudo bem, vai ser feliz. E quais conselhos você daria, assim, para as mulheres no geral, para poder, assim, melhorar a saúde ginecológica? Olha, eu acho que alguns hábitos que as pessoas têm há muito tempo têm que ser abandonados. Por exemplo, explicar pela milésima vez que ducha vaginal não é legal, porque ali eu brinco que você está deixando a bactéria gordinha ou o fungo gordinho, tá criando um ambiente perfeito, quente, úmido, escuro.
Além disso, uso de protetor diário, aquilo ali também abafa a região. Sempre que der, tentar dormir sem calcinha, usar preservativo. Eu adoro protetor diário. Nossa, a minha avó... E eu sei que tá errado. A minha avó chama de mods, né? Aí um dia eu cheguei em casa... Eu olhei assim pra ela fez igual criança que olha, tipo, tô fazendo uma coisa errada. Ela olhou, ela tava pondo o absorvente na calcinha, assim, eu olhei pra ela olhou pra mim, ela olhou pro absorvente, eu olhei pro absorvente, ficou aquela cena, né? A gente se olhando a ela, finge que não tá vendo. Eu falei, tá bom. Já sabe que tá errado, né? Não, agora também não dá mais pra tirar o hábito. Eu brinco muito com ela. Quando a gente vai no supermercado junto, eu puxo da mão dela. Falo, não vai levar, isso aqui eu não deixo, mas já entreguei pra Deus. Nossa, toda vez que eu olhar agora, eu vou ver a carinha da Gabi. Não! Você vai me ver no mods, né? Tipo, não usar. E me conta casos interessantes pra gente. Você contou da sua avó, casos ginecológicos de pacientes suas que te marcaram. Olha, um caso que me marcou muito e que eu gosto de usar como exemplo para vocês, para os alunos, residentes que eu tenho contato, é que contraindicar é muito mais difícil do que indicar. Indicar é fácil. Indicar, até o Google indica medicamento. Mas contraindicar é muito mais difícil, porque você ir contra o que a pessoa tá pensando não vai ser fácil. Ela tá com uma ideia instalada, então você vai ter que ir contra aquela ideia. Então, um dia eu tava atendendo em Vespasiano, mas não era com aluno, e chegou uma paciente que ela tinha acho que 40 e poucos anos e queria fazer ultrassom de mama ao invés de mamografia. E aí eu expliquei pra ela, olha, ultrassom não substitui mamografia é o único exame que serve para rastreio, pro ultrassom ver tem que estar muito grande, e aí ela começou a ficar super arredia. Foi até grosseira nesse dia e eu até brinquei com ela, falei assim, olha, aqui não é supermercado, que você vem aqui, porque muita gente tá começando a achar que as coisas são supermercado, você vem aqui, tira da prateleira e leva pra casa. E não é porque eu tô ali que você pagou a consulta que eu vou te dar tudo que você quer, eu vou te dar o que é necessário. Então, e com o que muito é melhor, custo, né? exato, as pessoas já estão chegando até com a indicado. conduta do que elas querem. Né? Exato. E aí eu entreguei pra ela só o pedido da mamografia e ela voltou pra mim depois de uns dias me pedindo desculpa, com a mamografia pronta, e depois no final da consulta ela me deu um presente e falou, olha, aquele dia tava com outros problemas, descontei em você, mas eu vi que mesmo com o meu nervosismo você me acolheu, então... Você me acolheu, então eu te peço desculpas, e no final ficou tudo bem. Mas até que isso se resolve, a gente às vezes chega em casa Fica bem tenso, frustrado, né? E também pensa assim, nossa, eu estudei isso tudo e tô tendo que bater boca, isso não é legal. Não mesmo. Mas e casos agora? Eu sei que tem um caso polêmico e engraçado aí pra você me contar, que eu tô curiosíssima. Eu tenho 2 casos, assim, mais recentes que eu acho que foram engraçados. Na verdade, se não fosse trágico, não seria tão engraçado, né? Primeiro foi que uma paciente chegou acompanhada pela mãe dela, falando que tava com muita dor, que tinha aparecido uma bolinha na região íntima. Aí a ginecologista ouviu, bolinha na região íntima, com muita dor, que tá crescendo, a gente sempre pensa bartolinite. E aí, nesse dia, eu ia atender mais tarde no meu consultório, uma consultória de moda. Então, eu fiquei meia hora pensando na roupa que eu ia usar. Fiquei, antes de sair de casa, fui toda arrumadinha. Só pra deixar pra galera o que é a bartolinite, é uma inflamação, né? E que geralmente tem pus. Pode falar pus, né? Então, geralmente tem pus, só pra galera entender. E aí, quando eu fui drenar, eu encostei, assim, a agulha, o pus veio todo em mim, gente, todo, assim, inteiro. Jesus. Pegou a manga da blusa, me pegou, só não pegou no meu rosto. E a roupa linda. E eu não ia falar pra paciente, eu ia deixar isso passar, né? Eu drenei, ela falou, nossa, que alívio, vida que segue. Mas a mãe dela falou, você sujou a doutora toda. Não teve jeito. Senhora. E, gente, aquele cheiro de pus, quem não sabe o que é um cheiro de pus, não queira descobrir, porque é horrível. E aí eu fiquei o dia inteiro com um cheiro de pus e tive que passar em casa, não planejar. E eu já drenei uma bartolinite na faculdade. Aí, nossa, contando isso aqui, eu fico pensando, se tivesse estourado em mim, né? Fica marcante. E aí essa paciente, ela teve bartolinite de repetição e ela tava enrolando pra operar, ela ainda voltou umas 2 vezes. Aí agora ela, eu já sei, a bartolinite dela eu dreno meio em pé, assim. E a última que eu drenei foi quando eu tava recém machucada do joelho, então eu não tava correndo muito. Nossa, mas nessa hora veio a
a força da onde eu não sei, mas eu dei um pulão, porque quase foi em mim de novo. De novo? De novo. Então, ó, Bartholinite, gente, quem for fazer GO aí, toma muito cuidado com essas Vou deixar isso pra Duda, né? Eu vou... Ah, não, mas aí Não, agora eu tô ambulatorial. vacinada. Ah, não, aí já não sei. Aí já não sei, vou passar pro cirurgião essa parte. Aí não vai dar. E eu já achei um absorvente interno esquecido há uma semana também. A menina reclamou que tava tendo corrimento com muito cheiro forte. Quando eu passei o espéculo, eu tô vendo uma coisa preta, dura, assim. Eu falei, gente, menina de 19 anos. Eu falei, não é possível que ela tá com um câncer enorme desse. Aí eu falei, vou pegar uma pinça, tá? E encostei assim a pinça e falei, você tá com dor? Ela falou, não tô com dor. Aí eu falei, então eu vou puxar. Quando eu puxei, eu falei, você usou absorvente interno? Ela falou, usei. Eu falei, quando? Ela, uma semana. Eu falei, pois é, tá aqui. E ela não lembrava de ter tirado? Ela não lembrava. Ela não lembrava que ela tinha usado. Então, assim, esse foi o souvenir que eu já achei. Até hoje eu não achei resto de camisinha, essas coisas não, mas um absorvente interno já. E no meu primeiro dia de residência, a atual chefe da maternidade da Santa Casa, ela gosta de contar isso para todo residente que chega na Santa Casa. Ela fala assim, nenhum plantão vai ser mais traumático que o primeiro da Gabi. Ela foi pegar o BCF na enfermaria, pegar o batimento do neném na enfermaria, a paciente estava no chuveiro. Eu falei assim, olha, posso ouvir o coração do seu bebê? Porque tem uma chefe nossa que fala, coloca o óculos, coloca a parede de mergulho e ouve no chuveiro, onde for, mas não fica sem ouvir o batimento do bebê. E quando eu falei, olha, eu preciso ouvir, ela abriu a porta. E quando ela abriu, olhou assim pra mim. O acompanhante estava no chuveiro com ela, pelado, só fez assim. Não. No reflexo, eu só fechei a porta. E a parte que minha chefe gosta que eu falei, senhora, ouvir o batimento do seu neném é muito importante. Então eu preciso que você venha aqui fora. Eu ouvi o BCF. Vermelha, mas é roxa, suando aqui. Não, mas quem que tava mais vermelho? Você ou ele? Ou né? ele. Ele não tava não, ele tava tranquilão. E ela também? Acho que assim, eu que atrapalhei o momento mesmo. Quanta Tava coragem. relaxando antes do parto. Exatamente. Chocada com essa história. Tomar cuidado e bater na porta do banheiro. Mais uma anotação de hoje. Gabi, agora pra finalizar, é hora de você dar um conselho pra quem quer seguir a área da ginecologia obstetrícia. Talvez eu tenha colocado essa pergunta com segundas intenções. Talvez. Eu acho que assim, se você tem vontade de seguir a área da ginecologia obstetrícia, saiba que é um universo à parte, assim, é uma área que pode te dar 1000 possibilidades. Tem várias subespecialidades dentro dela. Então, tem ultrassom, tem ginecologia endócrina, tem sexualidade, tem cirurgia ginecológica, tem oncoginecologia, tem infanto puberal. Então, assim, tem muita subespecialidade dentro dessa área. E dá pra todo mundo ser feliz, porque se você não gosta muito de bloco, tem ambulatorial. Se você não gosta muito de ambulatório, tem cirurgia. Então, dá pra dividir bem. E não deixa assim as pessoas roubarem seus sonhos. Se você vê que é a especialidade que você tem mais afinidade, siga seu sonho. E você que vai ser capaz de fazer sua agenda, você que vai ser capaz de definir quais são seus horários de trabalho. E o que adianta também se a pessoa for para outra área e não gostar? A pessoa vai acabar sobrevivendo para trabalhar e não trabalhando para sobreviver, né? Vai acabar todo dia sendo sofrido esse trabalho. Essa flexibilidade é boa também, porque não para você escolher fixo, você pode escolher ao longo da vida. Por exemplo, eu tenho essa vontade da ginecologia obstetrícia e eu penso que no início, hoje, eu faria mais obstetrícia. Eu começaria muito na obstetrícia, mas a longo prazo, eu não ficaria nessa questão dos plantões, tudo. Talvez eu iria mais pro lado ambulatorial da ginecologia. Então, assim, o bom da ginecologia é que você tem muita flexibilidade, não só diária, mas justamente diária, você pode fazer tudo ao longo da sua vida em diferentes momentos. Você pode escolher o que você gosta mais e o que você gosta menos. Muita gente faz isso, né? Começa a carreira dando muito plantão e depois vai diminuindo. Sim. Você não precisa escolher só entre clínica ou cirurgia. Você tem o melhor dos dois mundos se você quiser. Exatamente. Mas como eu não quero, a gente pode ser assim. Eu posso ser a clínica da GO e você pode ser a cirurgia. O que você acha? Vamos fechar assim hoje. Já fechou. Eu tenho uma amiga que é dermato e ela amava a parte clínica da ginecologia. Ela falou, olha, se não fosse obstetrícia, eu faria ginecologia. Mas aí tem que ela aguentar os tá os R3. Agora ela tá brilhando na dermato. Aí vamos ter que pensar mais brilhou. um pouquinho. Mas perebas não são minha área. Não, nem as minhas. A não ser que a pereba seja na região íntima. Aí já fica mais fácil, Sim. né? Então, agora a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Fala Médico Podcast. Eu queria agradecer muito a presença da doutora Gabriela, ter aceitado o nosso convite, ter trazido assim, tantas informações, um conhecimento mesmo, tanto para quem é da área ou para quem não é também e quer
conhecer um pouco mais sobre a ginecologia, tanto para quem também já é 100% da GO e quer fortalecer. Mas não se fecha a conhecer outras coisas, Não, eu não tô né? fechada, assim, eu não vou fechar até formar, mas é muito difícil, a saúde da mulher me puxa muito. Porque eu acho que, assim, um bom médico é aquele que aprendeu em cada área um pouquinho das coisas. Sim, por com exemplo, eu já recebi um dia um feedback de um oftalmo que ele falou, Gabi, falou pra paciente, olha, avisa a sua médica que eu fiquei muito feliz porque ela me pediu um fundo de olho. Então, assim, a pessoa que era hipertensa a longa data, que ninguém tinha pedido um fundo de olho. Eu gosto de oftalmo? Não gosto, mas eu sei que fundo de olho para uma paciente hipertensa é importante. Outra coisa também é que quando eu lesionei também, eu não gosto de ortopedia, tenho horror de ortopedia, mas na hora que eu ouvi o treco no meu joelho e eu vi que meu corpo foi, o joelho ficou, eu falei, eu rompi meu ligamento. É uma das poucas coisas que eu tenho certeza. E meus amigos ortopedistas, não, você tá exagerando. Eu falei, gente, eu rompi, eu tenho certeza, tá doendo muito. Então, eu acho que se a gente pega um pouquinho de cada área e leva isso pra nossa especialidade, depois a gente vai ser muito feliz. E eu queria deixar só um aviso do coração pra vocês acadêmicos que estão assistindo aqui o Fala Médico. É que hoje em dia eu tenho visto que vocês estão sempre beirando um burnout, na minha opinião. Porque a gente tem visto tudo falando muito de performance, tudo falando muito de produtividade. É um mundo que vocês têm que acordar cedo, produzir o dia inteiro, dormir, tá pronto pro outro dia e sempre otimizando o tempo. E eu acho que a faculdade, ela passa. E acreditem em mim, é uma das melhores fases que vocês vão ter. Então, esse lazer que existe na faculdade, se você gosta de festa, vá nas festas. Se você não gosta, mas gosta de ter seu final de semana livre para ver amigos, sair com a família, aproveite isso. Porque essa questão de produzir a todo tempo, isso a gente vai acabar chegando uma hora num burnout generalizado. E quando a gente vai pensar em médico, a classe médica tem altas taxas de suicídio. E dentre as mulheres médicas também existem altas taxas de suicídio. Então, tem que pensar sobre isso. Eu acho que isso é uma mensagem, assim, do coração. Aproveitem a fase que vocês estão vivendo. Pois é, um recado incrível da Gabi, gente. Deixa suas redes sociais pra gente, pra quem quiser te seguir. E ela posta muito conteúdo legal, gente. Recomendo. Obrigada. Meu Instagram é @GabiPeixotoGineco. Lá no meu Instagram eu dou várias dicas e às vezes no tempo de consulta a gente não consegue sanar todas as dúvidas, então tem vídeos para você nutrir de informações e isso te ajudar cada vez mais. Às vezes dá uma reforçada, né? Alguma informação que esqueceu também. Você falou na consulta, o paciente esqueceu, ele vê lá e lembra. Isso é muito importante. Tem ou às vezes caixinha pra de passar pergunta. pros outros, caixinha de pergunta. Eu sei que Isso é você faz bom. muito. Exato. Eu queria agradecer de novo a doutora Gabriela Peixoto por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. A Duda, que hoje foi host junto comigo, trouxe esse amor dela pra GO, todo mundo conseguiu perceber. Ao estúdio, né, Anima Hub, a Casa Una, por ter liberado espaço pra gente, né? E você aí que tá assistindo, você gosta da gente, quer que o projeto continue? Deixa o seu gostei, comece a se inscrever, deixa um comentário aqui qual foi a parte que você mais gostou, que a gente precisa melhorar. Isso ajuda muito a gente. Não esquece de seguir a doutora Gabi Peixoto nas redes sociais e a gente espera pro próximo episódio. Um beijo. Tchauzinho.